Olá! Confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Comissão da Câmara dos Deputados vota pelo fim da cobrança por bagagens despachadas. OAB prestigia posse de Maria Tereza Willi, nova conselheira do CNJ. Presidente nacional da OAB reafirma posição do Conselho Pleno sobre quinto constitucional em todos os tribunais. E mais, conheça as ações da Ordem dos Advogados do Brasil no combate à corrupção. OAB reforça a importância do combate ao trabalho infantil no país e no mundo. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. Sempre preocupada em defender o cidadão e seus direitos, a Ordem dos Advogados do Brasil tem atuado com proposições fundamentais para a sociedade e para o combate à corrupção. O programa OAB Nacional relembra agora algumas ações da OAB para enfrentar e coibir atos de corrupção no Brasil. O problema é antigo. O Brasil convive com a corrupção desde que era colônia. Mas o cenário está mudando. As prisões por corrupção passiva cresceram 400% nos últimos 4 anos, segundo dados do Ministério da Justiça. E essa tem sido uma das grandes preocupações da OAB ao longo dos seus 86 anos de existência. Com o compromisso de ser a voz constitucional do cidadão, a OAB tem atuado de maneira decisiva a fim de garantir que os direitos fundamentais dos brasileiros sejam preservados. O exemplo mais recente foi a decisão do Supremo Tribunal Federal após a ação ajuizada pela Ordem de que não é necessária autorização das Assembleias Legislativas para que seja instaurado o processo contra governadores no Superior Tribunal de Justiça. Nos últimos anos, decisões semelhantes foram tomadas a partir de posicionamentos da OAB. Em uma delas, a Ordem defendeu o fim de doações de empresas para eleições, em ação direta de inconstitucionalidade julgada no Supremo Tribunal Federal. Os ministros concordaram com a Ordem e declararam inconstitucional o financiamento privado de campanhas por empresas. Também foi da OAB ação que resultou na decisão do STF de acabar com as chamadas doações ocultas a partidos e candidatos. Para a Ordem, as doações devem ser feitas de forma transparente, tornando mais fácil a fiscalização da atuação dos políticos. Nessa mesma linha, a entidade não tem medido esforços para tornar crime a prática do Caixa 2 eleitoral. Inclusive, tem criticado a movimentação no Congresso Nacional para anistiar esse delito. Outras importantes conquistas em favor do fortalecimento do Estado Democrático de Direito tiveram participação direta da Ordem na proposição de ideias junto ao poder público. Em conjunto com a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a Associação da Auditoria de Controle Externo do TCU e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a OAB encaminhou ofício ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, requerendo com base na Lei de Acesso à Informação a disponibilização de dados dos últimos 10 anos referentes a financiamentos externos, operações internas e parceria com instituições estrangeiras. O pedido foi atendido e as informações inseridas no portal do banco. Em 2014, ano da primeira eleição sob a Lei da Ficha Limpa, a qual a Ordem teve papel essencial para a formulação e aprovação, a entidade registrou plena aplicação da norma, que nasceu das assinaturas de mais de 1,5 milhão de brasileiros. Outra medida que pode ajudar no combate à corrupção. Além de sugerir a edição de norma que impeça a prática do nepotismo em todas as esferas de poder, a OAB ainda busca, junto ao STF, alterações no texto da súmula número 13, para que fique claro que a proibição também se aplica a cargos de indicação política. A redação atual da súmula proíbe a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente das autoridades responsáveis pelas admissões ou dos servidores com cargo de chefia no mesmo órgão em que a vaga será preenchida. No Conselho Federal, após deliberação do Conselho Pleno, a OAB propôs imediata revisão das regras para foro privilegiado no país.
ação que contribui para o combate à corrupção no Brasil. Em nota, o presidente nacional da Ordem apontou que o foro privilegiado cria uma casta de cidadãos privilegiados perante a justiça, às custas da sobrecarga dos tribunais e em detrimento dos interesses da sociedade. A entidade defende a redução de forma drástica da quantidade absurda de pessoas que são protegidas pelo Instituto e sugere estabelecimento de um mecanismo de proteção às instituições democráticas que confira a prerrogativa às poucas pessoas que realmente necessitem dela. Desde o início da tramitação, a OAB apoiou a aprovação da proposta de emenda à Constituição que aboliu o voto secreto para a cassação de mandato de parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Isso porque, para a Ordem, os eleitores têm direito de saber como votam os seus representantes e também porque considera o voto aberto um instrumento de controle da conduta dos parlamentares. Dentro do plano de combate à corrupção, formulado e apresentado pela OAB a agentes políticos, está como um dos pontos essenciais o cumprimento fiel, em todos os órgãos públicos, da Lei Federal 12.527 de 2011, a Lei da Transparência, também conhecida como Lei de Acesso à Informação. A Ordem cuida dos interesses da advocacia brasileira, mas sem jamais se afastar dos pleitos da cidadania. É a voz do cidadão em juízo e tem como uma de suas missões fundamentais agir para garantir direitos e evitar abusos, contribuindo para a construção de uma sociedade cada vez mais justa, fraterna e igualitária. O 5º Constitucional é um importante mecanismo que garante que os tribunais sejam compostos por integrantes da advocacia capazes de levar uma visão diferente para o julgamento dos processos. Confira. A Constituição Federal traz em seu artigo 94 a previsão de que 1/5 dos lugares nos tribunais regionais federais, nos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios, seja composto por membros da advocacia e do Ministério Público. É o chamado 5º Constitucional. Hoje, no Brasil, apenas os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, além dos tribunais regionais do trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, incluídos na lista após a emenda constitucional número 45 de 2005, e o Superior Tribunal de Justiça, contam com o 5º Constitucional para a composição de seus quadros de julgadores. A OAB tem defendido a necessidade de que o instrumento do 5º seja ampliado para todos os tribunais superiores, além de recomendar o uso dele para a formação do Tribunal Superior Eleitoral, como forma de promover um maior equilíbrio entre os agentes que integram a administração da Justiça. A posição foi reafirmada pelo presidente nacional da Ordem no último fim de semana. Segundo Lamáquia, é absolutamente necessário que seja realizada uma alteração na Constituição Federal para que a advocacia passe a integrar, a partir do 5º Constitucional, todos os tribunais superiores. E completou: a presença de representantes da advocacia indicados pela OAB nesses tribunais propicia o estabelecimento de um filtro harmonioso, além de estabelecer um saudável arejamento à justiça como um todo. 12 de junho é a data internacional do combate ao trabalho infantil. Em todo o Brasil, a mão de obra de crianças e adolescentes ainda é explorada. Saiba agora as ações da Ordem para mudar essa realidade. Não tive infância, só trabalhando mesmo. As crianças que trabalham durante a infância têm um mundo de sonhos, brincadeiras, aprendizado e proteção, trocados por uma rotina de exposição a perigos, responsabilidades e possíveis traumas. O sorriso tímido de Eliana esconde uma infância roubada pelo trabalho. Eu morava com minha tia, né, que minha avó faleceu, e minha mãe é especial. Minha tia ia trabalhar e eu ficava cuidando das crianças dela. Porque lá não tinha água encanada, a gente tinha que pegar água de cisterna, tinha que ficar carregando na cabeça. Aí tinha que ficar dando comida para animal, para cavalo, para vaca, lavando chiqueiro de porco, essas coisas tudo. E como a grande maioria das crianças que vivem essa realidade, a Eliana também teve que enfrentar a violência e as constantes torturas da tia. Quando ela chegava, né, não dava conta de fazer as coisas que ela queria que eu fizesse, né? Aí ela me batia, ela me amarrava, me amarrou
assim, pele laranja, eu ficava o dia todo, ela me levava comida, né? Eu ficava amarrada junto com o cachorro. Lá mesmo eu dormia. Eliana foi mais uma vítima do trabalho infantil, que tem proporções alarmantes. De acordo com a Unicef Brasil, cerca de 160 milhões de crianças trabalham no mundo. Dados do IBGE apontam que quase 3 milhões de crianças e adolescentes no Brasil têm os direitos à infância e à educação negados. A OAB tem atuado para mudar esse quadro. Em março desse ano, realizou o debate do tema a partir da exibição do documentário Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil. Na internet, a Ordem tem divulgado campanhas de conscientização e formas de denúncia, como o Disque 100. Embora os índices tenham mostrado que o trabalho infantil no Brasil tem diminuído, o que nós percebemos é que ainda existe uma grande subnotificação do trabalho infantil no Brasil. Preocupada com a realidade vivida no país, a Ordem e a Comissão Especial da Criança e do Adolescente da entidade vem trabalhando junto ao Poder Legislativo no combate ao trabalho infantil. A comissão tem trabalhado junto ao Legislativo, tanto na Câmara e Senado, quanto nos legislativos estaduais e municipais, para a regulamentação e normatização dessa proteção e desse valor que é a infância para nós. Nem a metade do que eu passei, eu não quero que ela passe, não. Ela tem tudo que eu não tive, né? Nunca, assim, a vida dela é assim, o que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. O presidente nacional da OAB comemorou um avanço para o fim da cobrança por bagagens despachadas. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, a primeira a analisar a questão, aprovou o projeto de decreto legislativo 578 de 2016. A OAB questiona a resolução da ANAC desde 2016, logo que tomou conhecimento de que a agência planejava liberar as companhias aéreas a cobrarem pelas bagagens despachadas. Um parecer elaborado pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB, a pedido do presidente da Ordem, afirmou que a resolução da ANAC para as franquias de bagagens era desvantajosa para os clientes em relação às companhias aéreas. O documento é assinado pelo secretário-geral da comissão, Gustavo Oliveira, que também aponta situações em que a resolução da ANAC fere o Código de Defesa do Consumidor, sendo uma relação desigual entre passageiros e empresas, na contramão do que estabelece a própria Constituição. Para a Lamáquia, não há qualquer garantia de que os preços das passagens serão reduzidos, justificativa usada pelas companhias para defender essa mudança. Para os consumidores, não existem vantagens na proposta da ANAC. Totalmente contra, né? Totalmente contra, isso aí está errado. O pessoal, a gente sabe que é um absurdo, né? Já é um absurdo os transtornos que a gente passa nos aeroportos e agora, com esse decorrer essa divulgação deles aí de falar, diminuir passagem, isso aí é tudo papo furado, né? A gente sabe disso, né? Eu acho que é muito errado, porque você já está utilizando um serviço e cobrar, a gente pagar as bagagens, as malas, então não já cobra o excesso, né? Então já está cobrando o excesso, pronto, já é um direito, né? Mas aí, então, cobrar de tudo, você não tem direito a nada? Atualmente, cada passageiro pode levar uma mala de 23 quilos nas viagens dentro do Brasil e até 2 malas de 32 quilos para voos internacionais. No dia 13 de junho, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo 578 de 2016. O projeto suspende o artigo 13º da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016. Nele, a Agência Nacional de Aviação, a ANAC, previa que as companhias aéreas poderiam cobrar por bagagens despachadas. Em nota, Cláudio Lamáquia afirmou que enquanto não houver uma definição sobre o tema, viveremos um ambiente de insegurança para todos os passageiros. O cidadão chegará ao aeroporto sem saber o que acontecerá, qual regra vale, totalmente à mercê das companhias aéreas. E cobrou.
A sociedade precisa de uma resposta definitiva sobre o tema e cabe à Câmara dar essa resposta. A aprovação na Comissão de Direito do Consumidor é o primeiro passo nesse sentido, mas é preciso que as demais comissões agilizem a tramitação para que possamos ter uma regra clara. O projeto segue para a apreciação pelas comissões de Transportes e de Constituição e Justiça antes de ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. O Fórum Nacional de Educação Jurídica Região Sudeste já está com as inscrições abertas. O encontro, organizado pelo Conselho Federal em parceria com a Comissão Nacional de Educação Jurídica e com a Seccional do Espírito Santo, acontece nos dias 22 e 23 de junho em Vitória. O evento vai debater os atuais desafios do ensino jurídico brasileiro com os seguintes painéis: Repensando o Ensino do Direito, Exame de Ordem, um retrato da educação jurídica, Direito Educacional, passado, presente e futuro da graduação e pós-graduação, e o workshop, Instrumentos de Avaliação dos Cursos Jurídicos. Você pode se inscrever através da Central de Eventos no site do Conselho Federal. Estão abertas as inscrições para novas turmas de 3 cursos de extensão oferecidos em parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e o SAT Educacional. Com previsão de início em 30 de junho, os cursos são Gestão e Direito da Saúde, Direito de Energia e Sustentabilidade e Direito Educacional. As aulas são oferecidas à distância e advogados e advogadas de todo o Brasil têm 15% de desconto. A OAB e a Divisão de Contenciosos Comerciais do Ministério das Relações Exteriores estão oferecendo 2 vagas de estágio. As vagas são fruto do protocolo de intenções entre a OAB e o MRE. O programa está voltado ao desenvolvimento e complementação da educação e treinamento de advogados na área de Direito do Comércio Internacional. Ele será realizado entre os dias 4 de setembro e 1º de dezembro de 2017, na Divisão de Contenciosos Comerciais do Ministério, em Brasília. O edital completo, com a listagem de documentos, você encontra no site da OAB. Os interessados devem enviar a documentação para os e-mails que aparecem na tela entre os dias 12 e 30 de junho de 2017. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, fez duras críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pela demora na apreciação do pedido de impeachment de Michel Temer, protocolado pela entidade. Em publicação na página particular do Facebook, Lamáquia ressalta que Maia parece não conhecer o texto da Constituição, fundamental para o exercício de seu cargo. Segundo ele, o presidente da Câmara tem atuado como muralha de proteção a aliados políticos investigados. Cláudio Lamáquia deixou claro que a OAB, ao zelar pelo correto cumprimento da lei e funcionamento das instituições que compõem a democracia, não aceita que a Câmara dos Deputados seja usada para tal fim. E finalizou: é hora de a presidência da Câmara parar de agir com cinismo, como se nada estivesse ocorrendo no país, e começar a apreciar os pedidos de impeachment. A procuradora Maria Tereza Willi tomou posse no dia 13 de junho como conselheira do Conselho Nacional de Justiça. O presidente da OAB Nacional compareceu à cerimônia realizada na sede do órgão em Brasília. Maria Tereza foi indicada pela Câmara dos Deputados e assume a vaga do ex-conselheiro Emanuel Campelo. Membro do Ministério Público desde 1987, atuou como secretária de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, onde implementou o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, hoje utilizado pelo CNJ em todo o país. O ministro Humberto Martins teve sua foto inaugurada na Galeria de Presidentes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em Brasília. A OAB, representada pelo presidente nacional Cláudio Lamáquia, esteve na cerimônia prestigiando o momento. O ministro foi homenageado pelo exercício da Diretoria-Geral da Infam durante o biênio de 2015 e 2016.
A escola é o órgão oficial de formação de magistrados brasileiros, regulamentando, fiscalizando e autorizando cursos para ingresso, vitaliciamento e promoção na carreira. A OAB participou da 10ª sessão da Conferência dos Estados Integrantes para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, organizada pela ONU em Nova York, nos Estados Unidos. A ordem, representada pelo vice-presidente da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, Joelson Costa Dias, esteve no evento como membro consultivo. A OAB apresentou na ONU o trabalho realizado pela comissão e explicou o plano de ação da ordem para garantir maior acessibilidade a advogados e advogadas com deficiência. O Conselho Federal manifestou preocupação em relação às conduções coercitivas, usadas indiscriminadamente no atual cenário nacional. Para a ordem, o quadro vem se tornando cada vez mais crítico, já que tais medidas têm sido usadas contra advogados sem que exista a prévia intimação em tempo razoável, como prevê o processo penal brasileiro, violando assim suas prerrogativas. A OAB resolveu se manifestar em apoio ao advogado e ex-presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da entidade, Valmir Pontes Filho, que foi levado no último dia 8 pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sem prévia notificação. A entidade espera pelo julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 444, da qual é autora e que questiona exatamente o uso indiscriminado de conduções coercitivas de investigados, testemunhas e declarantes. Os preparativos para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia estão a todo vapor. O maior evento jurídico da América Latina vai reunir pessoas de todo o mundo, com espaços para debates, lançamento de livros, shows e feiras. Mais de 20 mil pessoas são esperadas na próxima Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A 23ª edição do encontro tem como público-alvo advogados, estudantes, estagiários, operadores do direito e representantes dos 3 poderes. Os preparativos para a conferência já estão acontecendo. Estão previstos para os 4 dias de novembro a realização de feiras, debates, shows e lançamentos de livros. E para participar de tudo isso, é bom ficar atento às datas. As inscrições já podem ser feitas. No site da conferência tem um espaço reservado para isso. Elas podem ser individuais ou em grupos e dá direito a todos os dias de evento, show de abertura e material de apoio. Um espaço de mais de 9 mil metros quadrados está reservado para a feira de exposições, com capacidade prevista para 258 estandes. Os ambientes já estão à venda na página do encontro, na internet. A conferência também vai ter um espaço em que os advogados vão poder debater e expor temas independentes, mas complementares ao tema central da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Na Tribuna Livre, os trabalhos apresentados que forem admitidos e votados vão entrar para os anais da conferência. E para incentivar e facilitar a participação de todos, o Conselho firmou parceria com uma empresa especializada em viagens e hospedagens, com preços diferenciados e facilidades aos inscritos. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira acontece entre os dias 27 e 30 de novembro, no Pavilhão de Exposições Anhembi, em São Paulo. As informações estão no site conferencia.oab.org.br. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau!